Seja bem-vindo ao Clássicos de Mistério e Suspense. Eu sou Marcelo Oliveira e hoje trago mais um grande mistério da Rainha do Crime. Cartas na Mesa, um dos desafios da carreira do nosso querido detetive belga. Com um seleto grupo de convidados e um crime cometido diante de todos, cabe a Poirot encontrar a peça-chave que revelará o verdadeiro culpado. Se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você sempre será o primeiro a desvendar os próximos mistérios. E agora, está na hora. Vamos começar. Cartas na Mesa, de Agatha Christie. Hercule Poirot encontrou-se inesperadamente com o enigmático Mr. Chaitana durante uma exposição de caixas de rapé em Londres. O anfitrião, um homem de aparência teatral e comportamento provocador, era conhecido por suas festas extravagantes e por seu prazer em provocar as pessoas, sempre insinuando saber mais do que deveria. Ele despertava fascínio e receio na alta sociedade londrina, e ninguém sabia ao certo sua verdadeira origem. Durante a conversa, Chaitana brincou sobre crimes e insinuações de assassinatos, até que revelou um detalhe intrigante. Ele colecionava não objetos relacionados a crimes, mas sim criminosos bem-sucedidos, aqueles que haviam cometido assassinatos perfeitos sem jamais serem descobertos. Ele sugeriu que tais indivíduos eram verdadeiros artistas do crime e desafiou Poirot a conhecer sua coleção. Poirot, desconfiado, percebeu o perigo do jogo de Chaitana. O detetive reconhecia o talento de certos criminosos, mas sabia que, por mais sofisticados que fossem, ainda eram assassinos. Quando Chaitana o convidou para um jantar onde apresentaria alguns desses exemplares, Poirot aceitou, mas advertiu que tal obsessão poderia ser arriscada. Enquanto o anfitrião se afastava, Poirot permaneceu pensativo. Chaitana brincava com fogo e parecia não perceber que, ao se cercar de assassinos, poderia estar se colocando em um jogo mortal. Na noite do jantar, Poirot chegou ao luxuoso apartamento de Chaitana, onde foi recebido por um mordomo discreto e eficiente. Ao entrar, notou que o ambiente refletia perfeitamente seu anfitrião. Móveis e obras de arte exuberantes, uma decoração meticulosamente planejada para impressionar. Outros convidados já estavam presentes, formando um grupo peculiar. Entre eles estavam 3 figuras ligadas à investigação criminal. A famosa escritora de romances policiais, Ariadne Oliver, conhecida por suas opiniões fortes e seu instinto aguçado. O severo superintendente Battle, um dos mais experientes da Scotland Yard, e o reservado coronel Race, um agente do governo frequentemente envolvido em missões secretas. Além deles, 4 convidados chamaram a atenção de Poirot. Dr. Roberts, um médico de aparência jovial e amigável, cujo ar de confiança sugeria alguém acostumado a manter segredos. Mrs. Lorimer, uma mulher de 60 anos, refinada e de raciocínio afiado. Major Despard, um aventureiro robusto com experiência militar. E Anne Meredith, uma jovem tímida e reservada, de fala suave e gestos hesitantes. Durante o jantar, as conversas foram cuidadosamente guiadas por Chaitana, sempre insinuando sua crença de que o crime poderia ser uma arte. Ele provocou os convidados, sugerindo que certas profissões, como a de médicos, tornavam mais fácil cometer assassinatos sem levantar suspeitas. O tom do anfitrião era quase brincalhão, mas carregava um veneno sutil, como se ele quisesse testar as reações de cada um. Poirot observava atentamente, enquanto alguns convidados riam das observações de Chaitana, outros pareciam desconfortáveis. Havia algo inquietante no modo como ele olhava para os presentes, como se soubesse de algo que os outros ignoravam. A atmosfera no salão era sofisticada, mas, sob a superfície, algo sombrio se desenhava. Chaitana brincava perigosamente com segredos que talvez devessem permanecer ocultos. O jantar seguia com elegância, mas no ar havia uma tensão palpável,
um presságio de que aquela noite não terminaria de forma trivial. Após o jantar, Mr. Chaitanya sugeriu um jogo de bridge. Os jogadores foram divididos em 2 mesas. Na sala principal, Mrs. Lorimer e Anne Meredith jogaram contra Major Despard e Dr. Roberts. Na segunda sala, Poirot e Mrs. Oliver enfrentaram o superintendente Battle e o coronel Race, enquanto Chaitanya observava em silêncio, sentado em uma poltrona próxima à lareira. O anfitrião parecia satisfeito em apenas assistir. O brilho do fogo destacava seu sorriso enigmático, enquanto os jogadores concentravam-se nas cartas, alheios a qualquer movimento ao redor. A partida se desenrolou sem interrupções e o jogo avançou até altas horas da noite. Quando os convidados decidiram encerrar a noite e retornar à sala principal, encontraram Chaitanya ainda sentado na poltrona, aparentemente adormecido. No entanto, ao se aproximarem, descobriram a terrível verdade. Ele estava morto, assassinado com uma fina estocada no peito. A tranquilidade do jogo foi abruptamente substituída por choque e horror. Superintendente Battle assumiu imediatamente o controle da situação. O crime havia sido cometido de maneira audaciosa, sem que ninguém notasse qualquer movimento suspeito. Nenhum grito foi ouvido. Apenas os 4 jogadores estavam na sala com Chaitanya durante o jogo, tornando claro que o assassino estava entre eles. Após a chegada da polícia e a retirada do corpo, Poirot, Battle, Race e Mrs. Oliver reuniram-se para discutir o crime. Poirot revelou a conversa que tivera com Chaitanya antes do jantar. O anfitrião acreditava ter reunido 4 assassinos que nunca haviam sido descobertos. Se ele estava certo, um deles certamente se sentiu ameaçado e decidiu eliminá-lo. Mrs. Oliver ficou incrédula com a ideia, mas Battle afirmou que assassinos frequentemente pareciam pessoas comuns, confiáveis e respeitáveis. O crime não parecia premeditado. O método usado, uma estocada precisa e discreta, sugeria um assassinato impulsivo cometido com a arma improvisada que estava à disposição. O primeiro a ser interrogado foi Dr. Roberts. Ele manteve a postura tranquila e negou qualquer envolvimento, afirmando que não tinha motivos para matar Chaitanya. Explicou que durante o jogo levantou-se 3 vezes, para reavivar o fogo, buscar bebidas e servir as convidadas. Cada vez que passou pelo anfitrião, este parecia estar dormindo. Battle questionou se os outros jogadores haviam se levantado. Roberts lembrou-se de que Major Despard fora buscar um cinzeiro e uma bebida. Mrs. Lorimer mexera no fogo e Anne Meredith caminhara pela sala sem um propósito claro, observando as mãos dos jogadores. Por fim, Battle mostrou a arma do crime, um fino e afiado estilete decorativo, encontrado entre os objetos de Chaitanya. Sua forma e precisão tornavam-no ideal para um assassinato rápido e silencioso. Poirot levantou uma hipótese intrigante. E se o assassino não tivesse planejado o crime, mas tivesse agido impulsivamente ao notar a presença da arma? Dr. Roberts manteve a compostura, mas sugeriu que, se alguém naquela sala tivesse nervos de aço e experiência para matar, esse alguém seria Major Despard. O interrogatório terminava sem respostas definitivas, mas uma certeza crescia entre os investigadores. Um assassino estava entre eles. Mrs. Lorimer foi a próxima a ser interrogada. Elegante e controlada, manteve-se serena diante das perguntas do superintendente Battle. Admitiu ter conhecido Chaitanya há anos, mas sem grande proximidade. Para ela, ele era um homem teatral e exibicionista, às vezes irritante, mas nada além disso. Quando questionada sobre seus movimentos durante a noite, lembrou-se de ter se levantado uma única vez e trocado algumas palavras com Chaitanya enquanto ele ainda estava vivo. Além disso, observou que Dr. Roberts e Major Despard se levantaram algumas vezes para pegar bebidas e Anne Meredith chegou a circular pelo ambiente. No entanto, não soube precisar horários nem detalhes exatos.
Ao ver a arma do crime, um estilete fino e afiado, Mrs. Lorimer não demonstrou emoção, mas reconheceu que uma mulher poderia tê-lo usado com a mesma facilidade que um homem. Battle perguntou se ela suspeitava de alguém, mas a senhora recusou-se a opinar, considerando a questão inapropriada. Poirot descobriu padrões interessantes. Mrs. Lorimer jogava de forma firme e calculada, revelando sua inteligência e experiência. Major Despard preferia um estilo metódico. Dr. Roberts era ousado e superestimava suas mãos, enquanto Anne Meredith jogava com cautela excessiva. A análise das anotações indicava mais sobre suas personalidades do que qualquer depoimento poderia revelar. Após a saída de Mrs. Lorimer, Battle refletiu sobre sua frieza e determinação. Embora parecesse improvável que ela fosse a assassina, sua atitude inabalável sugeria que, se fosse, nunca demonstraria fraqueza. Anne Meredith foi a próxima a ser interrogada. A jovem estava visivelmente nervosa e sua voz tremia ao responder às perguntas. Disse que conhecia Chaitana há cerca de 9 meses, tendo-o encontrado durante férias de inverno na Suíça. Confessou que nunca gostara dele, pois o achava sinistro, mas admitiu ter frequentado algumas de suas festas. Quando Battle perguntou se ela havia se levantado durante o jogo, sua resposta inicial foi hesitante. Primeiro negou, depois admitiu que poderia ter caminhado um pouco pela sala, mas sem lembrar se chegou perto de Chaitana. Essa mudança de versão despertou suspeitas. Battle apresentou o estilete do crime e a reação da jovem foi imediata: repulsa e horror. O policial insistiu que a arma era pequena e afiada o suficiente para ser manuseada até mesmo por uma pessoa frágil. Anne ficou pálida e perguntou assustada se ele estava insinuando que ela poderia ser a assassina. O superintendente também levantou a hipótese de Chaitana ser um chantagista, o que poderia justificar o crime. A expressão da jovem se alterou brevemente, mas ela negou qualquer envolvimento com segredos ou crimes. Após sua saída, Mrs. Oliver, que assistia ao interrogatório, comentou que começava a acreditar que Anne era a assassina. Poirot, por sua vez, revelou uma descoberta intrigante. Anne tinha o hábito de economizar papel, aproveitando o verso da folha. Esse detalhe parecia indicar uma pessoa habituada à escassez ou excessivamente prudente com dinheiro, um traço que poderia ser relevante para entender sua personalidade. Com novas dúvidas surgindo, Battle chamou o Major Despard para ser interrogado. Major Despard entrou na sala com um passo ágil e determinado, chamando a atenção de Poirot. O superintendente Battle começou o interrogatório perguntando sobre sua relação com Chaitana. Despard respondeu de forma direta e objetiva. Havia encontrado o anfitrião apenas 2 vezes antes daquela noite e não o conhecia bem. Quando Battle mencionou a possibilidade de um motivo para a desavença, Despard foi categórico. Não o desejava morto. Para Despard, o anfitrião representava tudo o que desprezava em sua breve permanência na civilização: superficialidade e afetação. Sobre a noite do crime, relatou ter se levantado 2 vezes. Uma para pegar um cinzeiro e outra para buscar uma bebida, em horários que não conseguia precisar. Confirmou que Mrs. Lorimer foi até a lareira e que Anne Meredith caminhou um pouco pela sala, mas não soube dizer se ela chegou perto do anfitrião. Dr. Roberts, por outro lado, levantou-se diversas vezes. Questionado sobre suas impressões dos jogadores, classificou Anne Meredith como uma jogadora prudente, Roberts como alguém que superestimava suas cartas e Mrs. Lorimer como excelente jogadora. Após fornecer seu endereço, despediu-se e saiu da sala. Poirot observou algo curioso. Despard se movia como um tigre, ágil, silencioso e letal. Battle refletiu sobre a afirmação. Se Chaitana estivesse certo, um dos 4 era um assassino. Mas qual deles? Battle olhou para seus colegas, esperando suas opiniões.
Mrs. Oliver, sempre direta, disse que o assassino era Anne Meredith ou Dr. Roberts. Race e Poirot permaneceram em silêncio. O superintendente revisou as suspeitas. Dr. Roberts era um homem confiante e ousado, que sabia onde atingir para matar sem erro. Despard, acostumado a enfrentar perigos, possuía nervos de aço e poderia ter tomado uma decisão rápida e letal. Mrs. Lorimer era uma mulher reservada, mas disciplinada e fria, capaz de planejar um crime perfeito. Anne Meredith, por sua vez, parecia a mais improvável, mas o medo e o desespero poderiam levá-la a cometer um crime por pânico. Poirot destacou um ponto essencial. Chaitana acreditava que os 4 eram assassinos, mas isso não significava que estivesse certo sobre todos. Era possível que um deles fosse inocente. Race sugeriu investigar o passado dos 4, rastreando mortes suspeitas associadas a eles. Battle concordou, mas alertou que seria um trabalho difícil, pois não podiam deixar os suspeitos perceberem que estavam sendo investigados. Mrs. Oliver, entusiasmada, propôs que cada um escolhesse um suspeito para investigar. Race ficou encarregado de Despard, Battle de Roberts, Poirot de Mrs. Lorimer e ela mesma de Anne Meredith. Battle recusou a ideia formalmente, mas não impediu que ela fizesse suas próprias investigações. Poirot enfatizou que o assassino, ao notar o perigo, poderia agir novamente. O crime de Chaitana foi um ato impulsivo, resultado do medo de ser exposto, e se o perigo persistisse, o assassino poderia eliminar outra ameaça. A reunião terminou com uma conclusão clara. Era preciso investigar o passado de cada um. A resposta para o mistério estava em um crime cometido antes daquela noite. Um crime que definiria a identidade do verdadeiro assassino. Na manhã seguinte, o superintendente Battle visitou o Dr. Roberts em seu consultório. O médico afável e confiante o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso descontraído. Battle informou que as investigações estavam em curso, mas que não havia muitas informações na imprensa. Ele compartilhou o laudo da autópsia de Chaitana e mencionou que os documentos pessoais do falecido haviam sido analisados. O superintendente percebeu que, por um breve instante, a expressão de Roberts pareceu rígida e cautelosa, mas ele logo relaxou. Battle, então, solicitou permissão para vasculhar os documentos e pertences do médico. Roberts, sem hesitação, entregou suas chaves e explicou que estaria ocupado com suas consultas externas, permitindo que Battle examinasse tudo à vontade. Antes de sair, Battle fez perguntas sobre o histórico do médico. Roberts contou que nasceu em Ludlow, Shropshire, filho de um médico, e seguiu a carreira do pai. Estudou em Shrewsbury e depois em St. Christopher. Ele era solteiro, sem irmãos ou parentes próximos, e fazia uma boa renda com sua prática médica. Em seguida, Battle pediu 4 referências de longa data que pudessem falar sobre Roberts. O médico anotou 4 nomes e os entregou ao superintendente, que considerou essa atitude satisfatória. Após a saída do médico, Battle iniciou sua busca no consultório. Ele examinou documentos, passaportes, cheques, contas e registros de pacientes, mas não encontrou nada comprometedor. Verificou o armário de venenos, anotou os fornecedores de substâncias controladas e trancou tudo novamente. A secretária de Roberts, Miss Burgess, foi chamada para depor. Fria e desconfiada, respondeu de forma objetiva. Ela confirmou que nunca tinha ouvido falar de Chaitana antes da marcação do jantar, registrada em sua agenda na semana anterior. Battle percebeu que era difícil extrair informações dela, mas perseverou. O superintendente insinuou que havia rumores sobre a morte de um paciente do médico, e após alguma resistência, Miss Burgess mencionou 2 casos. Mrs. Graves, uma paciente idosa que tinha paranoias sobre envenenamento e trocou de médicos várias vezes antes de morrer. Mrs. Craddock, uma mulher emocionalmente instável que fez acusações contra Roberts antes de morrer no Egito.
Seu marido, por coincidência, havia falecido pouco antes, vítima de antraz devido a uma escova de barbear infectada. Battle anotou os nomes e concluiu que deveria investigar melhor esses casos. Ele então foi ao banco de Roberts, mas sua conta bancária não mostrava movimentações suspeitas, eliminando a hipótese de homicídio por herança. No mesmo instante, Roberts, lavando as mãos após uma consulta, perguntou à secretária como havia sido o interrogatório. Ela respondeu que ele tentara insinuar conexões suspeitas com pacientes mortos. Roberts riu, achando a situação divertida. Durante o almoço, Battle encontrou-se com Poirot e desabafou sobre as dificuldades do caso. Ele acreditava que Chaitana estava certo sobre Roberts ser um assassino, pois o médico tinha o mesmo perfil de outros assassinos frios e confiantes que já havia investigado. No entanto, Battle não acreditava que Roberts fosse o responsável pelo assassinato de Chaitana. Poirot perguntou sobre provas concretas contra o médico, mas Battle não tinha nada de substancial. Nenhuma herança suspeita, nenhuma movimentação financeira incomum, nenhuma esposa morta misteriosamente. Apenas um possível escândalo envolvendo Mrs. Craddock, que ele achava que valia a pena investigar. Enquanto Battle voltava para Scotland Yard, Poirot decidiu visitar o Dr. Roberts. O médico o recebeu com humor, surpreso por estar recebendo 2 detetives no mesmo dia. Poirot tranquilizou-o, dizendo que todos os suspeitos estavam sendo investigados igualmente. Dessa vez, Poirot adotou uma abordagem diferente. Em vez de fazer perguntas diretas sobre o crime, pediu detalhes sobre a partida de bridge. Ele queria saber se Roberts lembrava-se das mãos jogadas, das apostas feitas e dos erros cometidos. Roberts ficou chocado. Como alguém poderia lembrar-se dos detalhes do jogo depois de um assassinato? Poirot, no entanto, insistiu. Ele acreditava que qualquer erro ou comportamento incomum de um dos jogadores poderia revelar o assassino. O médico, a princípio, não conseguia se lembrar de muito. No entanto, ele recordou-se de um grande slam que jogou e de um erro ao tentar 3 sem trunfo. Além disso, mencionou que Anne Meredith cometeu alguns erros ao final da noite e que sua mão tremia em certo momento. Por fim, Poirot fez um último pedido. Pediu que Roberts descrevesse os objetos na sala onde jogaram. O médico, com um tom de brincadeira, listou detalhadamente os móveis, quadros, objetos de arte e outros itens decorativos. Poirot o elogiou por sua memória e então soltou uma observação enigmática. Se tivesse mencionado o objeto que eu procurava, eu teria ficado surpreso, pois creio que ele não estava lá. Roberts ficou confuso, sem entender o que Poirot queria dizer. O detetive despediu-se educadamente e pegou um táxi para sua próxima visita, Mrs. Lorimer. Poirot chega à casa de Mrs. Lorimer, uma residência pequena e impecável, com móveis tradicionais e bem cuidados. Ele é recebido por uma empregada idosa e levado até a sala de estar, onde encontra Mrs. Lorimer. Ela se mostra educada, mas distante, afirmando que só responderia às perguntas da polícia oficial. Poirot, no entanto, consegue convencê-la a conceder-lhe 10 minutos antes de sair para um jogo de bridge. Ele pede que ela descreva a sala onde jogaram na noite do crime. Mrs. Lorimer acha a pergunta estranha, mas tenta se lembrar. Ela menciona algumas decorações, como flores de vidro, quadros chineses ou japoneses e um vaso de tulipas vermelhas. No entanto, ela não recorda detalhes do mobiliário nem dos pequenos objetos da sala. Poirot então apresenta os registros das partidas de bridge e pede que ela o ajude a reconstruir as mãos jogadas. Ao contrário do Dr. Roberts, que teve dificuldade em recordar os lances, Mrs. Lorimer demonstra uma memória impressionante, descrevendo cada jogada com precisão. Ela recorda a estratégia utilizada, os lances de cada jogador e até mesmo um Grand Slam que ocorreu, um lance ousado e emocionante. Poirot elogia sua capacidade de lembrar-se dos detalhes
e, com sutileza, a questiona sobre sua própria memória do passado. Ele sugere que, para uma pessoa como ela, o passado nunca é esquecido, insinuando que poderia estar ocultando algo importante. Por um instante ela parece abalada, mas rapidamente retoma seu comportamento controlado. Antes de sair, Poirot faz um comentário sobre Chaitana, dizendo que ele colecionava sensações e brincava de ser o diabo. No entanto, ele era apenas um homem tolo que acabou morrendo devido à sua própria estupidez. Mrs. Lorimer não faz comentários, mas Poirot acredita que atingiu um ponto sensível. Ao sair, ele murmura para si mesmo que sua teoria está correta. Ariadne Oliver chega ao Windermere Cottage, onde Anne Meredith mora com sua amiga Rhoda Dawes. Ela desce do carro com dificuldade, espalhando algumas maçãs pelo chão. Ao ver Anne e Rhoda se aproximando pelo campo, Ariadne cumprimenta as duas e diz que tem algo importante a discutir. Ao sentarem-se no jardim, Ariadne vai direto ao ponto. Elas precisam agir e provar que Dr. Roberts é o assassino de Chaitana. Anne parece surpresa e hesitante, enquanto Rhoda se anima com a ideia. Ariadne explica que 3 dos 4 suspeitos poderiam permanecer sob suspeita por um longo tempo, e que Anne é a mais vulnerável. Mrs. Lorimer, por ser mais velha e reservada, saberia se proteger. Major Despard, um aventureiro, lidava bem com o perigo. Mas Anne, jovem e inexperiente, corria o risco de ter sua vida destruída pelo escândalo. Anne demonstra desconforto com a conversa, mas Rhoda a encoraja a ouvir Ariadne. A escritora então apresenta várias teorias sobre por que Roberts poderia ter matado Chaitana, incluindo dívidas com agiotas. Chaitana poderia ser um agiota que ameaçou expô-lo. Escândalo familiar. Roberts poderia ter um segredo ligado a Chaitana, como um caso amoroso ou bigamia. Herança inesperada. Talvez Roberts herdasse algo de Chaitana. Segredo do passado. Chaitana poderia ter descoberto um crime cometido por Roberts. Anne, visivelmente desconfortável, questiona se não seria mais lógico um médico cometer um assassinato por meio de venenos em vez de uma facada. Ariadne rebate dizendo que, justamente por ser médico, ele evitou usar métodos óbvios. Anne fica cada vez mais tensa, e a certa altura, sua mão aperta com força o braço da cadeira. Ela se lembra de uma fala de Chaitana no jantar, mencionando venenos e acidentes misteriosos. Isso a incomoda profundamente. Rhoda percebe o estado de Anne e tenta distraí-la, sugerindo que ela pegue um casaco, mas Anne recusa. De repente, enquanto Ariadne continua suas deduções, Major Despard aparece no jardim. Seu surgimento interrompe a conversa e deixa Anne ainda mais inquieta. A presença de Mrs. Oliver pegou o Major Despard de surpresa, deixando-o ligeiramente constrangido. Seu rosto, já bronzeado, avermelhou-se ainda mais. Tentando disfarçar, dirigiu-se a Anne Meredith, desculpando-se por tocar a campainha sem resposta e mencionando que estava apenas de passagem, embora sua visita tivesse sido intencional. Anne explicou que não tinham empregada fixa, apenas uma mulher que vinha pela manhã. Enquanto Rhoda Dawes se retirava para buscar chá, Mrs. Oliver aproveitou para sugerir que todos colaborassem para desvendar o assassinato, convencida de que o culpado era o Dr. Roberts. Despard, no entanto, mostrou-se cético, afirmando que ainda havia pouca informação concreta. O clima ficou levemente tenso e Mrs. Oliver, percebendo isso, decidiu se retirar, deixando seu cartão e incentivando as meninas a procurá-la em Londres, caso mudassem de ideia. Anne, porém, correu atrás dela no jardim, dizendo que, por mais que apreciasse a iniciativa, preferia esquecer o assunto. A ideia de se envolver na investigação era algo que a incomodava profundamente. Mrs. Oliver alertou que a polícia poderia não permitir que ela simplesmente esquecesse. Rhoda insistiu que descobrir a verdade era importante, mas Anne manteve sua decisão,
alegando que a polícia deveria resolver o caso. Mrs. Oliver não tentou insistir e foi embora, deixando a questão em aberto. Pouco depois, Anne e Rhoda retornaram para dentro, onde Major Despard aguardava, aparentemente reflexivo. Ele revelou que, na verdade, tinha vindo com um propósito específico. Sabendo que Anne estava sob suspeita, assim como ele próprio e os outros jogadores da noite do crime, sugeriu que ela procurasse um bom advogado. Anne ficou pálida, perguntando se isso era realmente necessário, ao que Despard respondeu enfaticamente que sim. Ele indicou um escritório de advocacia de confiança e, após alguma hesitação, Anne concordou. Quando mencionou que o superintendente Battle estava a caminho, Anne ficou visivelmente apreensiva, mas confirmou que já esperava pela visita da polícia. Rhoda, indignada, lamentou o sofrimento da amiga e a injustiça da situação. Despard concordou, dizendo que era uma crueldade uma jovem ser arrastada para esse tipo de escândalo. Quando questionado sobre quem ele achava que era o culpado, insinuou que poderia ter sido qualquer um deles, inclusive ele próprio, provocando uma reação incrédula de Rhoda. Antes de partir, Despard fez questão de lembrar Anne de que ela tinha o direito de não responder perguntas da polícia sem um advogado presente. Anne, furiosa com a sugestão de que pudesse estar escondendo algo, assegurou que não tinha segredos. Despard pediu desculpas, dizendo que apenas queria ajudá-la. Quando ele finalmente se foi, Rhoda não conseguiu esconder sua admiração pelo major, convencida de que ele tinha se interessado por Anne. O superintendente Battle chegou a Wallingford ao entardecer, determinado a reunir informações locais antes de falar com Anne Meredith. Adotando diferentes disfarces, conseguiu extrair detalhes sobre a jovem e sua amiga Rhoda. Descobriu que eram bem vistas na comunidade, que viviam na casa há cerca de 2 anos e que Rhoda era quem sustentava financeiramente as duas. A governanta, Mrs. Astwell, descreveu as jovens como animadas e acessíveis, enfatizando que Rhoda era a mais extrovertida, enquanto Anne era mais reservada. Já à noite, Battle finalmente se dirigiu à casa. Foi recebido por Rhoda, que lhe lançou um olhar curioso antes de conduzi-lo à sala, onde Anne, vestindo um pijama elegante, tomava café tranquilamente. Anne, já esperando a visita, ofereceu-lhe café e o recebeu com serenidade, surpreendendo Battle com sua postura calma. Após trocar algumas palavras, Battle começou a interrogação, pedindo detalhes sobre a vida de Anne. Ela revelou que nascera na Índia, filha de um militar, e que, após a morte de seus pais, precisou trabalhar para se sustentar. Primeiro, trabalhou como governanta em uma casa com crianças, depois, como acompanhante de uma senhora idosa, onde conheceu Rhoda. Quando a saúde dessa senhora piorou, Anne precisou deixar o emprego, e Rhoda a convidou para dividir a casa onde moravam agora. Battle anotou cuidadosamente os detalhes e pediu referências de pessoas que pudessem confirmar a história. Em seguida, perguntou sobre a viagem à Suíça, onde Anne conhecera Chaitana. Ela explicou que foi uma viagem em grupo e que Chaitana era apenas um dos hóspedes do hotel. Rhoda interveio, acrescentando que o homem demonstrava um interesse particular por Anne, algo que a incomodava, mas que não passava de brincadeiras. O superintendente então questionou se Chaitana havia feito alguma proposta indevida ou a pressionado de alguma forma. Anne negou categoricamente, afirmando que, apesar de sua postura insinuante, ele nunca passou dos limites. Battle, satisfeito, agradeceu a hospitalidade e se retirou. Quando ele se foi, Rhoda suspirou aliviada, convencida de que Anne não era mais suspeita. Anne, no entanto, permaneceu em silêncio, parecendo perdida em pensamentos. Rhoda então mencionou que Anne não tinha contado sobre um breve período em que trabalhou em outro local, perguntando se ela havia esquecido. Anne hesitou por um momento antes de dizer que não achava relevante, já que ninguém poderia confirmar essa passagem. Rhoda, ainda desconfiada, decidiu deixar o assunto de lado, mas ficou pensativa sobre a resposta da amiga.
Major Despard saiu do Albany, entrou rapidamente na Regent Street e subiu em um ônibus. Era um horário tranquilo, com poucos passageiros no andar superior. Ele escolheu um assento na frente, sem notar que um segundo passageiro subia logo atrás e se sentava do outro lado. Uma voz conhecida quebrou o silêncio, comentando sobre a boa vista da cidade que se tinha do alto do ônibus. Despard virou-se e, surpreso por um momento, reconheceu Poirot. O detetive, sempre meticulosamente vestido para o tempo frio, comentou sobre o hábito inglês de evitar a chuva, mas Despard rebateu que um pouco de água nunca fez mal a ninguém. Poirot sorriu e, sem revelar que estava esperando Despard, mencionou que há tempos não se viam. Questionou se Despard estava se envolvendo no caso e ouviu que não gostava de correr atrás de respostas, preferindo refletir antes de agir. Poirot ponderou se Despard costumava errar, e o major admitiu que todos cometem erros. A conversa se voltou para a morte de Chaitana. Poirot confessou que, embora não fosse seu caso oficialmente, sentia-se pessoalmente ofendido pelo assassinato ter ocorrido sob seu nariz. Despard mencionou que Battle era um policial astuto e certamente estava empenhado na investigação. Revelou que havia um agente da Scotland Yard disfarçado o seguindo. Poirot aproveitou o encontro para testar a memória de Despard, pedindo que descrevesse a sala onde jogaram bridge na noite do crime. Despard deu uma descrição vaga, lembrando-se de tapetes persas e uma pequena escultura de madeira de uma ilha remota. Poirot mencionou a memória impressionante de Mrs. Lorimer para o jogo, e Despard não demonstrou surpresa, explicando que algumas mulheres jogavam bridge o dia inteiro. Falando sobre Chaitana, o major afirmou que ele não jogava cartas, mas gostava de brincar com as pessoas. Quando Poirot sugeriu que Chaitana poderia ser um chantagista, Despard negou que ele estivesse interessado em dinheiro. Em vez disso, ele manipulava as pessoas por diversão. Gostava de ver suas reações, especialmente das mulheres. Ao ouvir isso, Poirot questionou se Despard achava que Chaitana havia assustado Anne Meredith. O major se surpreendeu com a sugestão e disse que não imaginava Anne sendo intimidada por Chaitana. Quando o ônibus parou, Despard percebeu que havia perdido seu ponto, despedindo-se apressado. Poirot observou-o descer e refletiu sobre suas palavras, intrigado com o fato de ele ter falado ninguém em particular ao descrever as vítimas de Chaitana. O sargento O'Connor, conhecido entre seus colegas como o encantador de empregadas, estava sentado ao lado de Elsie Batt, ex-parlamenta de Mrs. Craddock, no teatro, assistindo a um espetáculo. Seu charme natural sempre o ajudava a conseguir informações e, com Elsie, não foi diferente. Ele mencionou casualmente um certo Craddock e Elsie prontamente contou que havia trabalhado para uma família com esse nome em North Audley Street. A conversa girou em torno de Mrs. Craddock, uma mulher insatisfeita que se queixava do marido e fingia doenças. O'Connor trouxe à tona o nome do Dr. Roberts, sugerindo que havia algo entre ele e Mrs. Craddock. Elsie defendeu o médico, afirmando que ele nunca teve segundas intenções, mas que a patroa insistia em chamá-lo constantemente. O sargento insistiu que o marido, Sr. Craddock, parecia ter desconfiado, e Elsie confirmou que houve uma discussão entre os dois. O'Connor a incentivou a relembrar os detalhes da briga. O Sr. Craddock acusara Roberts de conduta inadequada e ameaçara denunciá-lo ao conselho médico. Mrs. Craddock, por sua vez, defendia o médico, dizendo que ele tinha sido um anjo para ela. O Dr. Roberts manteve-se calmo e sugeriu que o marido apenas refletisse sobre a situação. Depois, lavou as mãos e saiu da casa como se nada tivesse acontecido. O sargento seguiu explorando a história e soube que pouco depois dessa discussão, o Sr. Craddock morreu de uma infecção bacteriana adquirida através de um pincel de barbear.
Elsie mencionou que Mrs. Craddock cuidou do marido doente de maneira muito atenciosa e, após sua morte, vendeu a casa e foi viajar para o Egito. O'Connor informou-a que a patroa havia falecido lá, algo que Elsie desconhecia. A conversa terminou em tom mais leve, com O'Connor elogiando Elsie e mencionando que teria de viajar para o exterior, deixando-a momentaneamente desapontada. No entanto, logo ela se consolou ao lembrar que ainda tinha Fred, outro pretendente em sua vida. Rhoda Dawes saiu de uma loja e hesitou na calçada, indecisa sobre o que fazer. Pensava se deveria visitar Mrs. Oliver ou se seria apenas um convite de cortesia. Lembrou-se de que Anne preferira ir sozinha ao escritório do advogado com Major Despard e que sua presença não era necessária. Finalmente decidiu atravessar a rua e subir até o apartamento de Mrs. Oliver. Ao chegar, foi recebida por uma empregada e conduzida a uma sala caótica, repleta de papéis espalhados e uma decoração extravagante com imagens de pássaros tropicais. Mrs. Oliver a saudou calorosamente, embora estivesse imersa em sua escrita, reclamando que seu detetive fictício acabara de cometer um erro cronológico ao deduzir um crime a partir de um prato de feijão verde. A conversa seguiu animada. Rhoda, encantada, expressou sua admiração pela habilidade de escrever livros, mas Mrs. Oliver desmistificou o processo, dizendo que era cansativo e muitas vezes frustrante. A autora mencionou que frequentemente tinha que adicionar novos assassinatos ou complicações apenas para atingir a contagem de palavras esperada pelos editores. A visita tomou um tom mais sério quando Rhoda explicou que queria esclarecer algo sobre Anne. Mrs. Oliver, intrigada, ouviu-a contar sobre um incidente do passado no qual Anne presenciara a morte acidental de uma mulher por envenenamento. Isso explicava sua reação estranha quando Mrs. Oliver mencionara veneno durante sua visita anterior. A escritora absorveu a informação e prometeu não comentar nada com Anne. Após um lanche de café forte e torradas quentes, Rhoda pediu um livro autografado que Mrs. Oliver lhe entregou com um sorriso. Ao despedir-se, a autora disse de forma inesperada que Rhoda deveria cuidar de si mesma, sem saber ao certo por que dissera isso. Mrs. Lorimer saiu de um consultório em Harley Street, com expressão indecisa. Parou ao ver Anne Meredith do outro lado da rua, observando atentamente um edifício. Atravessou a rua e cumprimentou a jovem, que pareceu assustada por um instante antes de se recompor. Anne explicou que viera a Londres por motivos legais e, ao ser convidada para tomar chá, aceitou hesitante. As duas caminharam em silêncio até um pequeno salão de chá. A atmosfera era tranquila e ambas pareciam confortáveis, sem a necessidade de muita conversa. Anne perguntou se Mrs. Oliver já visitara Mrs. Lorimer, e a mulher negou, mencionando apenas que Poirot estivera com ela. A conversa tocou no caso do assassinato, e Anne perguntou se a verdade algum dia viria à tona. Mrs. Lorimer observou-a atentamente antes de responder que não sabia. Perguntou a Anne sua idade e comentou que aos 63 anos via a vida como uma sucessão de desafios que exigiam coragem e resistência. Anne, desconfortável, desviou o olhar. Ao final do chá, Mrs. Lorimer ofereceu-lhe uma carona de táxi, mas Anne recusou ao avistar Rhoda. As duas amigas se reencontraram, e Rhoda, com um ar culpado, confessou ter visitado Mrs. Oliver. Anne sentiu uma irritação súbita. Não queria que Rhoda tivesse ido até lá, mas percebia que sua própria justificativa para ter ido ao advogado sozinha não tinha sido bem pensada. As duas seguiram juntas, e Rhoda comentou de forma casual que Major Despard estava interessado em Anne. A jovem protestou, mas Rhoda, divertida, apenas sorriu. Enquanto embarcavam no ônibus, Rhoda cantarolava, convencida de que o major realmente tinha sentimentos por sua amiga. O telefone tocou no quarto de Poirot. Era um convite de Scotland Yard.
No horário exato, ele desceu do táxi e encontrou Mrs. Oliver, que em sua distração trouxera apenas moeda estrangeira para pagar sua corrida. Poirot quitou a conta e seguiram juntos para o escritório de Battle. Na sala do superintendente também estavam presentes o coronel Race e Mrs. Oliver. Race trouxe informações sobre Major Despard, um militar exemplar, disciplinado e respeitado, com uma reputação impecável. Contudo, havia um episódio suspeito, uma expedição na América do Sul, onde um professor morreu de febre. Um nativo mencionou um tiro, mas nada foi provado. Race defendeu Despard, alegando que ele jamais cometeria um assassinato comum, apenas mataria por uma causa justificável. Battle discordou, afirmando que ninguém deveria decidir sobre a vida alheia. Poirot reforçou que assassinos movidos por ideias eram os mais perigosos. Após Race partir, Battle compartilhou suas investigações. Dr. Roberts possivelmente causara a morte do Sr. Craddock, que ameaçava expô-lo por comportamento impróprio com sua esposa. O homem morreu de antraz, supostamente causado por um pincel de barbear infectado. Pouco depois, a Sra. Craddock faleceu no Egito de uma doença rara, podendo ter sido envenenada durante uma vacinação feita por Roberts. Contudo, nada disso podia ser provado. Battle concluiu que se Roberts fosse um assassino, teria matado Mr. Chaitanya com veneno e não com uma faca. Sobre Mrs. Lorimer, Battle não encontrou nada suspeito, uma viúva respeitável, sem eventos misteriosos em sua vida. Anne Meredith também parecia não ter histórico comprometedor. Porém, Mrs. Oliver revelou um detalhe crucial. Anne presenciou uma mulher morrer por envenenamento anos antes. Essa nova informação pegou Battle de surpresa, levando-o a planejar uma viagem a Devon para investigar melhor. Por fim, Battle pediu a Poirot que entrevistasse a viúva do professor Luxmore. O detetive aceitou a missão, pronto para descobrir a verdade sobre o incidente na Amazônia. Poirot chegou ao apartamento de Mrs. Luxmore, em South Kensington, e foi recebido com desconfiança pela criada. Entregou seu cartão e, após um momento, foi admitido. A sala era escura e desarrumada, com almofadas exóticas e um leve cheiro de flores murchas. Mrs. Luxmore era uma mulher alta e imponente, com uma voz rouca. Ao mencionar o nome de Mr. Chaitanya, ela estremeceu. Poirot revelou que sabia que seu marido não morrera de febre, mas sim de um tiro. Inicialmente chocada, ela logo começou um dramático relato. Contou que viajou com seu marido e Major Despard para o interior da América do Sul. Embora nunca houvesse sido dito abertamente, ela e Despard estavam apaixonados. Certa noite, seu marido e Despard discutiram. Ela saiu da tenda e viu um confronto, interrompido quando Despard atirou, alegando legítima defesa. Para evitar escândalos, combinaram dizer que o professor morrera de febre e o enterraram à margem do rio Amazonas. Desde então, ela e Despard se viam ocasionalmente, mas fingiam ser apenas conhecidos. Mrs. Luxmore implorou a Poirot que mantivesse o segredo, alegando que a verdade causaria sofrimento desnecessário. O detetive prometeu fazer o possível para evitar que o caso viesse à tona. Satisfeita, ela permitiu que ele beijasse sua mão num gesto teatral. Ao sair para a rua, Poirot respirou fundo. A encenação dramática da viúva o deixara pensativo. Mas afinal, ela dissera toda a verdade? Poirot caminhava tranquilamente pela Brompton Road quando, de repente, começou a rir. Consultou o relógio e decidiu que tinha tempo para uma pequena tarefa antes de seu próximo compromisso. Entrou em uma loja luxuosa de artigos femininos e dirigiu-se ao balcão de meias. Pediu meias de seda francesas da mais alta qualidade e, para surpresa da vendedora, encomendou 19 pares em cores diferentes. Ao sair, as atendentes especularam sobre quem seria a misteriosa mulher que receberia um presente tão extravagante. Pouco depois, Major Despard chegou ao apartamento de Poirot, visivelmente irritado. Sem rodeios,
perguntou por que o detetive havia visitado Mrs. Luxmore. Poirot respondeu calmamente que desejava conhecer a verdadeira história da morte do professor Luxmore. Despard retrucou, furioso, que a mulher era incapaz de dizer a verdade. Decidindo revelar sua versão dos acontecimentos, Despard contou que durante a expedição o professor teve febre alta e, em um momento de delírio, começou a andar em direção ao rio, onde certamente morreria. Sem tempo para alcançá-lo, Despard pegou seu rifle para atirar em sua perna e detê-lo. Mas no exato momento do disparo, Mrs. Luxmore agarrou seu braço, desviando o tiro e matando acidentalmente o marido. Em estado de choque, a mulher convenceu Despard a encobrir o incidente e ele cedeu para evitar escândalos desnecessários. Despard concluiu que Chaitana provavelmente soubera da história através de Mrs. Luxmore, que adorava dramatizar os acontecimentos. Embora tivesse um motivo para querer Chaitana morto, garantiu que não o temia e não precisaria matá-lo. Poirot acreditou em sua história e apertou sua mão em sinal de confiança. Superintendente Battle estava na delegacia de Coolmaker ouvindo o relatório do inspetor Harper sobre um caso ocorrido 3 anos antes. Mrs. Benson, uma mulher severa e religiosa, morrera envenenada ao ingerir por engano tinta de chapéu armazenada em um frasco de xarope de figo. A própria vítima reconheceu o erro antes de morrer, e tudo parecia um trágico acidente doméstico. Anne Meredith, então acompanhante de Mrs. Benson, estivera presente na ocasião. Segundo testemunhas, ela ajudou a transferir a tinta para o frasco errado, junto com as empregadas da casa. Battle refletiu sobre a situação. Acidentes como aquele eram fáceis de encenar. Um simples frasco colocado no lugar errado e, em seguida, um gesto aparentemente inocente de quem o pegava. O problema era o motivo. Anne não herdara nada de Mrs. Benson e poderia simplesmente ter pedido demissão se estivesse infeliz. O que a teria levado ao assassinato? Battle investigou mais a fundo. O médico da cidade confirmou que nunca houvera suspeitas sobre o caso. O vigário descreveu Anne como uma jovem modesta, sempre acompanhando Mrs. Benson à igreja. Outros moradores lembravam-se pouco dela, apenas como uma garota simpática. Já Mrs. Benson era lembrada como uma mulher rígida e exigente, mas nada além disso. Battle deixou Coolmaker convencido de que Anne Meredith havia cometido o assassinato. O motivo permanecia um mistério, mas ele não tinha dúvidas. Aquela morte não fora um acidente. Enquanto o trem de Superintendente Battle seguia para Londres, Anne Meredith e Rhoda Dawes estavam na sala de Hercule Poirot. Anne relutara em aceitar o convite, mas Rhoda a convenceu de que recusar pareceria suspeito. Poirot as recebeu educadamente e lhes ofereceu um xarope de amora, que ambas detestaram, mas tomaram por educação. Ele explicou que fazia perguntas a todos que estavam na casa de Chaitana na noite do assassinato e queria testar a memória delas sobre o ambiente. Anne tentou se lembrar do que vira na sala. Mencionou um estojo de joias egípcias, localizado longe da mesa onde estava a adaga do crime, e um vaso de crisântemos que precisava de água. Poirot a encorajou a recordar mais detalhes, mas ela não conseguiu. Mudando de assunto, Poirot pediu um favor a Anne. Ele explicou que precisava comprar presentes de Natal para suas sobrinhas e netas e queria a opinião dela sobre quais pares de meias de seda escolher. Anne aceitou a tarefa e separou 6 pares das 19 que estavam sobre uma mesa desorganizada. Enquanto isso, Poirot levou Rhoda para outro cômodo, distraindo-a com um artefato interessante, uma faca de um crime famoso. Quando voltaram, Anne já havia terminado sua seleção. Depois que ambas partiram, Poirot voltou à mesa e contou os pares de meias restantes. Havia apenas 17. 2 pares tinham desaparecido. Ele assentiu para si mesmo, confirmando sua suspeita.
Quando chegou a Londres, Battle foi direto ao apartamento de Poirot e relatou o que descobriu sobre a morte de Mrs. Benson. Anne Meredith, sem dúvida, havia cometido o crime, mas não havia provas concretas. O motivo, no entanto, ainda era um mistério. Poirot compartilhou seu experimento com as meias. Ele suspeitava que Anne não era apenas uma assassina, mas também uma ladra compulsiva. O tipo de crime que ela cometera antes, trocar um frasco de remédio por outro envenenado, era meticuloso e seguro. Mas o assassinato de Chaitana era algo diferente. Impulsivo, arriscado e premeditado. Ele concluiu que Anne não podia ser a culpada pelo crime mais recente. Battle concordou e descartou Anne e Dr. Roberts da lista de suspeitos. Major Despard, por sua vez, contara a Poirot a verdade sobre o caso Luxmore. Ele tentara salvar a vida do professor, mas a interferência de Mrs. Luxmore fez com que o tiro fosse fatal. Battle e Poirot acreditaram em sua versão. Isso deixava apenas uma suspeita: Mrs. Lorimer. O telefone tocou. Poirot atendeu e ouviu a voz de Mrs. Lorimer. Ela queria vê-lo imediatamente. Ele desligou e olhou para Battle, que assentiu lentamente. "Você já esperava isso, não?" perguntou Battle. Poirot respondeu pensativo. "Eu apenas me perguntei." "Então vá", disse Battle. "Talvez você finalmente descubra a verdade." O dia estava cinzento e o ambiente no quarto de Mrs. Lorimer parecia escuro e sem vida. Ela própria estava abatida, com um ar muito mais envelhecido do que na última visita de Poirot. Ela o recebeu com sua habitual cordialidade e pediu à criada que trouxesse chá. Enquanto o aguardavam, conversaram de maneira educada sobre assuntos diversos. Poirot mencionou que soubera que ela e Anne Meredith haviam tomado chá juntas recentemente. Mrs. Lorimer confirmou e comentou sobre os outros envolvidos no caso, mencionando que Dr. Roberts continuava sua rotina normal e Major Despard ainda cultivava a amizade com Anne. A conversa então voltou-se para o progresso da investigação. Poirot comentou que Battle avançava devagar, mas chegaria a uma conclusão. Mrs. Lorimer sorriu ironicamente, dizendo que Battle investigara sua vida a fundo, entrevistando amigos e antigos empregados, mas não encontrara nada. Poirot afirmou que se tivesse que apostar em qual dos 4 suspeitos seria capaz de cometer um assassinato e sair impune, ele escolheria Mrs. Lorimer. Ele explicou que um crime bem-sucedido geralmente exige planejamento meticuloso, execução precisa e controle emocional, características que ele via nela. No entanto, Poirot também apontou uma contradição. O assassinato de Chaitana não fora premeditado, mas cometido por impulso em um momento de necessidade. Esse não era o tipo de crime que Mrs. Lorimer cometeria. Ela escutou atentamente, sem demonstrar emoção. Então, calmamente, admitiu a verdade. Foi ela quem matou Chaitana. O silêncio que se seguiu à confissão de Mrs. Lorimer foi longo e denso. A luz da lareira projetava sombras enquanto Poirot a observava, esperando que continuasse. Ele perguntou por que ela tomara a decisão de confessar e por que mandara chamá-lo. Mrs. Lorimer respondeu que, no fundo, ele já sabia que esse momento chegaria. A solidão, o peso do segredo e a inevitabilidade da verdade a levaram a falar. Poirot, então, perguntou se Chaitana realmente a ameaçara com revelações durante o jantar. Ela confirmou, explicando que as referências dele ao veneno eram claramente dirigidas a ela. Percebeu que ele pretendia expor seu segredo diante da polícia. Ela revelou que pegara a adaga antes do jantar e a escondera na manga, esperando uma oportunidade. Quando viu que Chaitana cochilava, aproveitou o momento. Lentamente, ela se levantou, atravessou a sala até a lareira e enfiou a lâmina no peito dele. O crime foi perfeito. Ninguém percebeu.
Ela ainda simulou uma conversa com Chaitana, fingindo responder a um comentário dele sobre aquecimento central, criando um álibi. Voltou para a mesa e retomou o jogo como se nada tivesse acontecido. Poirot escutou atentamente, sem interromper. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira, pensativo. Algo não fazia sentido. Mrs. Lorimer era uma mulher metódica, que ponderava cada risco antes de agir. No entanto, 2 semanas depois do crime, ela mudara de ideia e confessara. Ele insistiu nessa contradição, tentando entender o que a levara a revelar a verdade. Ela hesitou por um momento e então contou que, pouco antes de chamar Poirot, estivera em Harley Street, visitando um especialista. O médico confirmou que sua saúde estava em declínio. Não viveria muito. Esse diagnóstico mudou tudo. Ela percebeu que não valia a pena carregar esse peso por mais tempo. Mas, acima de tudo, ao sair do consultório, encontrou Anne Meredith por acaso e convidou-a para um chá. Foi nesse encontro que decidiu confessar. Enquanto conversavam, Mrs. Lorimer percebeu algo que a atormentou. Anne era apenas uma garota, alguém com a vida inteira pela frente. Se o caso continuasse, essa jovem poderia ser destruída. E foi nesse momento que tomou sua decisão. Assumiria a culpa para protegê-la. Poirot permaneceu em silêncio. Algo ainda não estava certo. Ele a encarou por um longo tempo antes de falar com firmeza. Ela não matara Chaitana. Sua confissão era falsa. Mrs. Lorimer tentou manter a compostura, mas Poirot insistiu. A história que ela contara não combinava com o crime. O assassinato de Chaitana fora impulsivo, um ato repentino de desespero. Ela, no entanto, não agia por impulso. Ele percebeu a verdade. Ela estava se sacrificando por Anne Meredith. Poirot afirmou que ela só poderia estar disposta a assumir a culpa se soubesse com certeza quem era o verdadeiro assassino. E então, com voz suave, perguntou: "Como você pode ter tanta certeza de que foi Anne Meredith?" Mrs. Lorimer suspirou profundamente e, depois de um longo momento de silêncio, respondeu: "Porque eu a vi." Hercule Poirot riu alto. O riso galante e cheio de humor preencheu a sala. Ele limpou os olhos e disse consigo mesmo que não podia evitar. Depois de tantas teorias, análises e questionamentos, havia, o tempo todo, uma testemunha ocular do crime. Mrs. Lorimer começou a relatar o que vira naquela noite. Anne Meredith, sendo a dame na partida de bridge, levantou-se e caminhou pela sala, observando as mãos dos jogadores. Quando restavam apenas 3 rodadas, Mrs. Lorimer olhou para a lareira. Anne estava inclinada sobre Chaitana. Ela viu claramente a mão da jovem tocando o peito do homem adormecido. Foi então que Mrs. Lorimer percebeu algo estranho. Anne endireitou-se rapidamente e olhou para os jogadores. A expressão em seu rosto era marcada pelo medo e pela culpa. Naquele momento, Mrs. Lorimer não soube interpretar o que via, mas, mais tarde, compreendeu. Poirot refletiu sobre a confissão da mulher. Anne nunca soube que havia sido vista. A intenção de Mrs. Lorimer fora protegê-la, permitindo que ela escapasse. Mas Poirot tinha uma visão diferente da jovem. Ele explicou que Anne Meredith não era apenas uma garota frágil e assustada. Ela já havia matado antes. A senhora idosa para quem trabalhara anteriormente descobrira que Anne havia roubado e, para se livrar da acusação, a jovem assassinara a patroa. A ideia perturbou Mrs. Lorimer. Seria verdade? Teria ela se enganado ao proteger Anne? Poirot afirmou com convicção que Anne era perigosa. A jovem aprendera que matar era um meio eficiente de resolver seus problemas. Mrs. Lorimer ficou pensativa, mas manteve sua decisão. Negaria tudo se necessário. Poirot, por sua vez, garantiu que nada seria feito sem o consentimento dela. Ele se despediu com uma reverência, elogiando sua inteligência e autocontrole. Quando Poirot saiu da casa, viu alguém subindo os degraus da entrada.
A figura parecia-se muito com Anne Meredith. Ele hesitou, mas continuou andando. Ao chegar em casa, encontrou um recado de Battle, informando que voltara ao trabalho sem deixar instruções. Poirot telefonou para ele e pediu urgência no caso de Anne Meredith. A garota poderia ser perigosa. Battle explicou que enviara uma carta formal a Anne, dizendo que iria visitá-la no dia seguinte. Ele esperava que isso a deixasse nervosa o suficiente para cometer um erro. Poirot concordou, mas não estava totalmente tranquilo. Naquela noite, sentado diante da lareira, ficou imerso em pensamentos. Algo o incomodava. Por fim, decidiu ir para a cama. Vamos ver o que amanhã nos traz, murmurou. Poirot recebeu um telefonema enquanto tomava seu café da manhã. A voz de Battle soava grave. Poirot? O detetive soube antes mesmo da explicação que algo ruim havia acontecido. É Mrs. Lorimer, disse Battle. Ela se suicidou. A notícia atingiu Poirot com um impacto profundo. Battle queria saber o que ele havia dito à mulher no dia anterior, pois parecia que a conversa levara diretamente a esse desfecho. Poirot, por sua vez, percebeu que Mrs. Lorimer levara adiante sua decisão de proteger Anne Meredith, sacrificando-se para assegurar que a jovem não fosse punida. Battle explicou que a mulher tomara uma overdose de um sedativo chamado Varenol, um barbitúrico. Ela deixara 3 cartas, endereçadas a Dr. Roberts, Major Despard e Anne Meredith, assumindo a culpa pelo assassinato de Chaitana e pedindo desculpas pelo transtorno causado a eles. Poirot ficou em silêncio, refletindo sobre a ação final de Mrs. Lorimer. Não era uma atitude de remorso. Pelo contrário, era um ato meticuloso, planejado e eficiente. Ela decidira o que fazer e o fez sem hesitação. Battle questionou Poirot novamente irritado. O que diabos você disse a ela? Você deve tê-la pressionado e agora a perdemos. Poirot respondeu calmamente. Eu estava errado. Battle ficou surpreso. Você cometeu um erro? Era raro ouvir tais palavras de Poirot. Mas o detetive explicou que Mrs. Lorimer jamais teria confessado um crime que não cometeu, a menos que acreditasse firmemente que estava salvando alguém. Battle ficou pensativo. Talvez tenha sido o melhor desfecho. Ele então relatou os detalhes do que acontecera naquela manhã. Dr. Roberts recebeu a carta primeiro e correu para a casa de Mrs. Lorimer. Encontrou-a morta. Ele tentou reanimá-la, sem sucesso. Quando Poirot chegou à casa, encontrou Roberts abalado. O médico admitiu que nunca suspeitara de Mrs. Lorimer e que a revelação o pegara de surpresa. Ele ficou aliviado por estar livre das suspeitas, mas confessou que a morte dela o chocara. Poirot subiu ao quarto onde Mrs. Lorimer jazia em sua cama. Seu rosto parecia tranquilo. O detetive examinou o corpo e notou algo estranho. Um hematoma escuro no braço. Isso o fez refletir. Algo estava errado. Desceu novamente e perguntou à empregada sobre a rotina da patroa na noite anterior. A mulher disse que Mrs. Lorimer parecia cansada, mas não demonstrava sinais de perturbação. Após a saída de Poirot, outra visitante chegou. Anne Meredith. Ela ficou por cerca de 1 hora. Poirot ficou imóvel, assimilando a informação. E depois? A patroa foi para a cama. Ela escreveu alguma carta depois disso? A empregada hesitou. Não vi nada. As únicas cartas já estavam na mesa antes do senhor sair. Poirot refletiu. Algo não se encaixava. Quantas cartas estavam lá? 3, senhor. E a senhora sabe para quem eram? Vi que uma era para Fort Newman Masons, a loja. As outras 2 não sei. Poirot agradeceu e subiu novamente para o quarto de Mrs. Lorimer. Lá, em silêncio, refletiu sobre tudo. Se as cartas estavam prontas antes da visita de Anne, então Mrs. Lorimer não poderia ter escrito as confissões. Ou seja, alguém mais as escrevera. Alguém que queria encerrar o caso de vez.
Alguém que possivelmente matara Mrs. Lorimer. Poirot desceu apressado. Battle estava ao telefone tentando entrar em contato com Major Despard. Precisamos ir para Wallingford, disse Poirot com urgência. O que houve? Poirot olhou para ele com intensidade. Anne Meredith ainda está solta, e ela é perigosa. Rhoda tentava convencer Anne a contar a Battle sobre seu tempo na casa de Mrs. Benson, mas Anne recusava, certa de que ninguém descobriria. Rhoda insistia que omitir informações poderia parecer suspeito. Anne, irritada, desdenhava da preocupação da amiga. Major Despard chegou antes do previsto e foi informado por Mrs. Astwell de que as jovens tinham saído para o Rio. Logo depois, Battle e Poirot também chegaram à casa e, ao saberem do paradeiro das meninas, partiram rapidamente pelo caminho indicado. Poirot estava inquieto e pediu pressa. Ao longo do rio, avistaram Despard caminhando pela margem. Logo à frente, Anne e Rhoda estavam em um barco. De repente, Anne empurrou Rhoda, que caiu na água, levando Anne junto. Nenhuma das duas sabia nadar. Despard correu para o resgate, lançando-se ao rio e nadando em direção à Rhoda primeiro. Battle e Poirot chegaram a tempo de ajudá-lo a salvar Anne, que já estava submersa. Enquanto Despard e Rhoda se olhavam, visivelmente emocionados pelo ocorrido, Poirot murmurou para Battle. Foi uma tentativa de assassinato. Na volta para Londres, Rhoda, chocada, tentava entender por que Anne quis matá-la. Poirot explicou que Anne temia que Rhoda revelasse detalhes sobre seu passado em Coolmaker, onde Mrs. Benson morreu envenenada. Como única testemunha que poderia ligar Anne ao caso, Rhoda se tornou um alvo. Battle confirmou que havia suspeitas de que Anne trocara os frascos de remédio de sua ex-patroa. No apartamento de Poirot, Mrs. Oliver e Dr. Roberts os aguardavam. Roberts estava incrédulo ao saber que Anne era uma assassina. Battle explicou que Anne tinha 3 mortes em seu histórico e que tentara uma 4ª. Poirot revelou que Mrs. Lorimer não havia cometido suicídio. As cartas que supostamente ela escreveu eram falsificações. A mulher foi assassinada para desviar a culpa de Anne. Então, Poirot apontou para Roberts. Foi você quem matou Chaitana e também Mrs. Lorimer. Roberts riu, negando tudo, mas Poirot trouxe uma testemunha inesperada, um limpador de janelas. O homem contou que naquela manhã viu Roberts injetar algo no braço de Mrs. Lorimer. O anestésico Evipal, perigoso quando combinado com barbitúricos, causara sua morte. Battle fez a prisão formal. Derrotado, Roberts admitiu a culpa, lamentando apenas que Chaitana tivesse percebido seu histórico criminoso antes. Mrs. Oliver sorriu satisfeita. Eu sempre disse que foi ele. Era o momento de Poirot. Todos aguardavam ansiosos sua explicação. Ele começou dizendo que este caso fora um dos mais interessantes que já enfrentara, pois não havia evidências materiais, apenas as personalidades dos suspeitos e um detalhe crucial: as anotações do jogo de bridge. A pista principal estava na pontuação. Uma jogada de Grand Slam, uma aposta arriscada e emocionante que garantiria que todos estivessem focados no jogo. Isso indicava que o assassinato fora cometido nesse momento. Poirot investigou quem era o dummy nesse lance e descobriu que era o Dr. Roberts. Isso reforçou suas suspeitas. A análise psicológica foi outro fator decisivo. Mrs. Lorimer teria sido a melhor planejadora para um crime, mas a improvisação não combinava com seu perfil. Major Despard e Anne Meredith também eram possibilidades, mas suas motivações eram diferentes. Já Roberts demonstrava um padrão de comportamento arriscado, tanto em suas apostas no jogo quanto em seus métodos de assassinato anteriores. Ao examinar a memória dos suspeitos sobre os objetos na sala, Poirot percebeu que Roberts, normalmente atento a detalhes,
não lembrava de nada, sugerindo que estava distraído por algo mais importante: o crime. Além disso, a análise das mortes anteriores confirmou que Roberts gostava de crimes públicos, realizados sem levantar suspeitas. Quando Mrs. Lorimer confessou o crime, Poirot quase acreditou nela, mas percebeu que algo não se encaixava. No dia seguinte, diante do corpo da mulher, entendeu tudo. Anne não matara Chaitana, mas descobrira o corpo, tocara nele e, apavorada, decidiu se calar. Mrs. Lorimer, ao ver esse momento, acreditou ter testemunhado o assassinato. Dr. Roberts, sentindo-se ameaçado, decidiu encerrar as investigações, forjando a confissão de Mrs. Lorimer e assassinando-a. Ele falsificou cartas e chegou cedo para fingir uma tentativa de salvamento, mas cometeu um erro fatal. Não previu a presença de uma testemunha. Poirot revelou então que havia uma testemunha ocular, um limpador de janelas que vira Roberts injetando algo no braço de Mrs. Lorimer. O médico tentou negar, mas Poirot trouxe o suposto limpador, que na verdade era um ator contratado. O truque fez Roberts vacilar e ele foi preso. Por fim, Poirot refletiu. O jogo do assassino chegou ao fim e ele foi forçado a colocar suas cartas na mesa. Obrigado por sua companhia até aqui. Se você gostou deste resumo e quer mergulhar ainda mais no mistério, recomendo fortemente a leitura do livro completo. Afinal, nada substitui a experiência de um bom livro. Este vídeo foi muito pedido por vocês e fico feliz em trazer mais um grande caso para a nossa coleção de mistérios. Se você quer assistir aos resumos antes de todo mundo e ajudar a escolher os próximos vídeos do canal, torne-se um mestre do suspense. Clique no botão Seja Membro aqui abaixo desse vídeo e venha fazer parte da nossa sociedade secreta do mistério. Agora me conta, você conseguiu descobrir o assassino antes da revelação final? Quero saber nos comentários. E não se esqueça, se você conhece alguém que ama Agatha Christie e romances policiais, compartilhe este vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias incríveis para vocês. Até o próximo mistério.